O Brasil já registrou desde 1º de janeiro mais de 1.900 milhões de casos de dengue, sendo 16 mil, quase 16.500 casos grave ou com sinais de alerta. O coeficiente de incidência da doença no país neste momento é de 954,2 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Há ainda 630 mortes confirmadas por dengue e 1.009 em investigação. O que poderia dar errado, né? Nós colocamos uma socióloga marxista no Ministério da Saúde. O que poderia dar errado? A gente sempre sabe que quando os marxistas assumem o comando de alguma estrutura de poder, né? A gente sempre sabe que os resultados são bons, né? É só você olhar, por exemplo, para todos os exemplos de marxistas que estiveram no poder ao longo da história, ao longo dos últimos 100 anos. Sempre que o marxista se torna governante, né, os resultados são bem claros, né? Não é verdade? O que poderia dar errado, então, em colocar uma socióloga marxista comandando esse que é o maior orçamento da União? Eu não sei se a educação está mais ou menos que a saúde, mas enfim, é uma mina de dinheiro, assim, é gigantesca a estrutura do Ministério da Saúde, e vamos colocar. Mas a ministra Anísia, ela estava preocupada mais com outras coisas. Ela tinha outras prioridades. Por exemplo, no seu discurso de posse, no dia 2 de janeiro de 2023, ela achou muito mais importante do que o controle das endemias, como a dengue, por exemplo, né? Muito mais importante que isso, ela achou necessário ressaltar ressaltar a luta pelos direitos reprodutivos das mulheres, ou seja, pela legalização do aborto. Ela é uma defensora da legalização do aborto e ela resolveu fazer isso, dizer que essa era uma das suas prioridades no discurso de posse. E não fez apenas isso, imediatamente ela retirou o Brasil de todos os acordos pró-vida que haviam sido firmados no governo anterior, principalmente graças à doutora Ângela Gandra, que foi secretária da família do Ministério dos Direitos Humanos. Doutora Ângela Gandra, que esteve agora no último sábado com o Bernardo lá em Minas Gerais, no Congresso Conservador de Itajubá. Que fez um belíssimo trabalho, ninguém se lembra disso. Então as prioridades eram outras, né? A gente sempre vê que as prioridades eram outras. A questão de combate à dengue, por exemplo, eu não sei onde que fim levou o fumacê. Você lembra do fumacê? Pois é, conversamos sobre isso. Fumacê? Exato. Que fim levou o fumacê? Nós estamos aqui em Londrina, no Paraná. Não tem fumacê. Não. Você tem ouvido o fumacê? Não. Eu ouvia sempre, quando chegava essa época do calor, né, que tinha o perigo, primeiro tinha o fumacê, então a gente tinha que... Alguma coisa estava sendo feita ali, né? Será que o fumacê, qual foi o problema? Por que ele sumiu? Não tem mais, não faz mais efeito? Fumacê? Bom, eu não estou vendo mais o fumacê e os casos aumentaram, né? Sabe o que eu não vi também? A gente dentro de casa. Cadê os agentes da saúde pública lá fiscalizando, sabendo se você não tem água parada dentro de casa e tudo mais? Cadê as campanhas do governo, tá? As campanhas do governo para as pessoas, né? As pessoas cuidarem das suas comunidades, né? Exato. Limparem as suas comunidades, né? Porque a gente sabe que lixo acumulado é um problema. Baldio, né? Terrenos baldios, tal, não sei o quê. Cadê esse pessoal? Cadê esse pessoal né? O Ministério da Saúde não organizou nada, não fez nenhuma campanha, não se preparou. E a questão da vacina, que é uma vacina testada, né? Testada, que utiliza uma tecnologia já comprovada, né? Empiricamente, passou por todos os testes. Também a vacina não é importante? A ministra disse que a vacina não é importante? Não, a ministra diz o seguinte: o problema é que ela é mulher, está sendo criticada por ser mulher, e está sendo criticada... e a dengue também está aumentando porque, claro, as mudanças climáticas, né?
você continua comendo carne de boi, você continua andando de carro, você continua fazendo tudo isso aí, aumentando a sua pegada de carbono. Você continua vivo, né? Você continua vivo, você continua produzindo carbono, como ser orgânico que você é, você continua produzindo carbono, né? Então você está contribuindo para quê? Para as alterações climáticas, para o aquecimento global, e o aquecimento global está matando as pessoas de dengue. É isso, esse é o raciocínio que é feito. Primeiro tem a questão da mulher, né, da situação de mulher vítima, em que a Anísia se encontra, e tem o problema ambiental. É isso, é basicamente isso que a Anísia Trindade nos coloca. E como Nízia, não poderia... deixa eu te dizer uma coisa, desculpe, Nízia. por favor, obrigada. Nízia, deixa eu te dizer uma coisa, o problema não é que você é mulher, o problema não é você ser mulher, o problema é que você é comunista. Esse é o problema, tá? O problema não é ser mulher, tudo bem. Olha só, quantas mulheres admiráveis nós temos aqui trabalhando com a gente, né? Eu estive lá agora em Santa Catarina, ouvi a Ana Campanholo, a Paula Schmidt, né? Mulheres admiráveis, né? que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Entende? Mulheres corajosas. O problema não é ser mulher, Nízia. O problema é ser incompetente como você é. O problema é propor soluções erradas. Tá? E muitas vezes para problemas inexistentes. O problema é estar à frente do Ministério da Saúde e achar que o assassinato de crianças no ventre das mães tem que ser uma prioridade. Quer dizer, legalizar o assassinato de crianças nos ventres da mãe, para você, Nízia, tem que ser uma prioridade. Esse é o problema. É aí que está o problema. O problema é estar no Ministério da Saúde e achar que vacinar crianças pequenas, tá, contra aquela doença, eu não vou nem falar aqui, né? Da Shadowban, né? Sendo que o risco de que elas venham, que essas crianças venham ter problemas sérios de saúde é muito menor do que os possíveis efeitos adversos desse imunizante. Você sabe disso, porque você sabe que o Brasil é o único país do mundo, que defende essa obrigatoriedade. Você sabe disso. Então, esse é o problema com você, Elisa. Não é o fato de você ser mulher, tá? Eu acabei de elogiar aqui a doutora Ângela Gandra, tá? Fez um trabalho, avançou muito durante 4 anos em que ela esteve como secretária da Família do Ministério dos Direitos Humanos. Realizou grandes avanços, tá? E que vocês destruíram na primeira semana de governo. Vocês querem destruir, mas vocês não vão destruir a alma do povo brasileiro. Os valores essenciais do povo brasileiro, isso vocês não conseguem destruir. Vocês não vão conseguir fazer com que as pessoas passem a defender o direito de matar. Elas não vão defender. Os brasileiros não vão defender o direito de matar. E mesmo que uma desgraça sobrevenha ao país, e a maioria passe a defender isso jamais pode ser objeto de votação, de plebiscito, de qualquer coisa desse tipo. Porque você não vota, você não faz plebiscito para decidir sobre a legalidade ou não do estupro, da tortura, do assassinato, né? Jamais. Você jamais pode fazer um plebiscito desse tipo, porque são direitos naturais das pessoas, que não foram criados por nenhum Estado, nenhum homem criou isso. São direitos que foram concedidos por Deus. O direito à vida é um deles. Tá? Então é isso. Realmente é um drama mexicano, é um dramalhão mexicano que nós estamos vendo lá. Né? E ela foi procurar consolo nos braços da Janja ainda, né? A Janja que fez essa palhaçada dos móveis. Tá? É isso, é essa gente que está nos governando hoje.
E como não poderia ser diferente, né, porque ainda usaram aquela, mas o governo anterior subnotificou os dados. É por isso que agora estão surgindo tantos casos mais. Então, ainda por cima tem essa, né? Aqui no chat, o Daniel Lopes comentou que em Caxambu, Minas Gerais, depois de alguns casos, colocaram o fumacê. E a Olímpia também comentando, aqui em Minas temos o fumacê, inclusive entram na propriedade para vaporizar. Bom, Minas é um dos casos mais graves também acontecendo. Espero que o fumacê esteja chegando aí, porque aqui, até a última vez, não tem fumacê aqui na nossa cidade, que o prefeito disse que era culpa do Bolsonaro. Tá? Essa é muito interessante, né? O governo subnotificou os casos de dengue. Gente, era a pandemia, não havia mais nenhuma doença na pandemia. Vocês estão esquecidos disso? Aquela. Vocês estão esquecidos disso? Vocês estão esquecidos que era crime você falar em outra doença durante a pandemia? Perfeito, obrigada. As pessoas esqueceram disso, assim, não tiveram, né? Não tem, era crime. Você imagina um ministro da saúde chegando no meio da pandemia, tá? E dizendo, olha, temos que nos preocupar com os casos de dengue, viu? Ele caiu no dia seguinte, na hora seguinte. No minuto seguinte. Porque era crime falar de outras doenças. Era crime falar que as pessoas muitas vezes morriam com Covid, mas não necessariamente de Covid.